Olá, estamos aqui para mais um vídeo Nós na História. E a personagem dessa semana é Abigail. Eu já quero te convidar para você se inscrever no canal, acionar aí o sininho, pois toda segunda-feira nós temos nova história por aqui. Também você pode curtir, compartilhar e deixar aqui o seu comentário. Falando em comentários, na história da semana passada de Caim e Abel, nós tivemos um comentário de uma inscrita e minha amiga Tânia Rosseto, que comentou sobre o significado em hebraico do nome Caim e Abel. Obrigada, Tânia, e inspirada no teu comentário, eu quero começar a história de Abigail hoje contando para vocês que Abigail em hebraico significa fonte de alegria. Abigail, ela era casada com Nadal e Nadal significa insensato. E infelizmente ele fazia jus ao seu nome. Diz a história que ele era um homem muito tolo, muito rude, muito insensato mesmo. Essa história, gente, você encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 25 e os versículos 1 a 44. Não é uma história muito extensa. Nós precisamos entender o cenário que estava acontecendo na história quando surgiu Abigail. Então foi um período em que Samuel havia morrido, Saul desejava ser rei, mas Davi tinha sido o escolhido de Deus para ser rei. Davi, ele vivia pelo deserto, ele acampava com os seus homens. A história conta que ele tinha cerca de 600 homens junto com ele. E em outra ocasião, Davi, ele estava acampando próximo das terras de Nabal, porque a história conta que Nabal era um homem muito rico, de grandes posses. Então a gente vê aqui Abigail, uma mulher muito rica. Como Saul estava perseguindo Davi, pois Saul desejava matar Davi, acampando próximo das terras de Nabal, enviou alguns de seus homens para pedir então uma ajuda de mantimentos para Nabal, algo que para Davi seria natural, como uma retribuição de um favor que Davi já havia feito para ele. Porque na verdade os homens de Davi poderiam ter enfrentado os homens de Nabal e ter tomado seus rebanhos, mas isso não aconteceu. Davi, de certa forma, ajudou os homens dos servos de Nabal. Mas a história diz que Nabal era um homem muito imprudente, era um homem muito arrogante, e numa dessas atitudes de arrogância dele, ele simplesmente ignorou os servos de Davi e ele disse que nem conhecia quem era Davi. Então, quando os servos, os homens de Davi voltaram e contaram para Davi o que tinha acontecido, Davi ficou enfurecido e prometeu que iria matar Nabal e todos os homens da sua casa, todos os seus servos, todos do sexo masculino, é o que fala a história. Um dos servos de Nabal, que viu tudo o que aconteceu, procurou Abigail, a esposa de Nabal. E ele contou para ela tudo o que estava acontecendo, uma maneira de pedir ajuda, porque Abigail era conhecida como uma mulher muito inteligente, muito prudente, uma mulher pacificadora, uma mulher realmente muito sensata. Imediatamente, Abigail mandou o servo e outros servos prepararem tudo o que Davi havia pedido para Nabal e Nabal tinha negado. E ela mandou que os seus servos fossem na frente entregar e ela foi atrás. Gente, uma mulher que era muito rica, né? Ela poderia ter mandado seus servos, ordenado eles, inclusive dito o que eles deveriam dizer para Davi, mas muito mais do que isso. Ela se prostrou diante de Davi, ela assumiu a culpa pelo seu marido. Ela disse para Davi que a culpa do que estava acontecendo era dela. Então ela tomou sobre si a culpa do seu marido num gesto de grande humildade e ela pediu perdão, pediu desculpa
desculpas para Davi e que ele não matasse o seu marido e nem todos os homens como Davi havia prometido. E Davi ficou muito surpreso com a atitude de Abigail e Davi atendeu o pedido de Abigail. Então Abigail retorna para casa depois desse episódio, depois de ter resolvido os problemas que o seu marido tinha causado por ser imprudente, por ter sido um homem muito arrogante, né? E Abigail, quando chega em casa, gente, ela encontra Nabal totalmente embriagado pelo vinho e ela conseguiu ficar de boca fechada. Uau! Eu preciso dizer aqui, um uau, gente! Abigail, nesse momento, para mim, ela chegou no ápice do domínio próprio. Ela conseguiu ficar de boca fechada. E eu acredito que quando ela estava voltando para casa, talvez ela estava pensando, né? Agora eu vou chegar em casa, mas quero ter uma conversa com Nabal, quero dizer umas verdades para ele, da burrice que ele fez, das coisas erradas que ele fez e eu tive que consertar. Não, eu acredito que ela não fez isso, né, gente? Talvez esses seriam os nossos pensamentos hoje, né? Mas Abigail, chegando em casa, vendo o estado que seu marido estava, ela conseguiu ficar de boca fechada e ela deixou para resolver a situação no dia seguinte, quando ele estivesse sóbrio. E ela tinha toda a razão, né, gente? Porque não adianta nada a gente falar com uma pessoa quando ela está embriagada, não vai resolver nada. Mas na manhã seguinte, quando Nabal estava sóbrio, ela contou para ele tudo o que havia acontecido, tudo que ela tinha feito, né? Que ela resolveu toda a situação. Nesse momento que ela estava contando para o marido dela, ele teve um ataque e ele viveu mais ou menos uns 10 dias doente e depois Nabal morreu. Sim. E se nós terminássemos essa história aqui, a gente já teria uma grande história, né? E viria que toda a atitude nobre, né? Toda a humildade de Abigail defendendo seu marido, ela então ficaria viúva, rica, e a história conta que além de todas as qualidades que eu já falei que ela tinha, ela também era uma mulher muito bonita. Mas sabe o que aconteceu? Quando Davi ficou sabendo que ela estava viúva, que Nabal havia morrido, ele mandou os seus servos até Abigail para dizer que ele queria se casar com ela. Uau, gente! Davi não havia esquecido de Abigail, se casou com Abigail e eles tiveram um filho. Nós aqui podemos observar e extrair muitas lições dessa história. Abigail, sem dúvida, é uma mulher extraordinária. Abigail teve a oportunidade de, quem sabe, né, se vingar de certa forma das maldades que o seu marido cometia e fazia. E olha o que Deus faz depois. Aí no momento certo, Deus é que recolheu o seu marido, Deus é que permitiu que Nabal morresse, sem que a Abigail precisasse ficar num sentimento de culpa para o resto da vida, que talvez ela teria fugido e Davi tivesse vindo matar Nabal. E o domínio próprio que esta mulher teve é realmente um grande exemplo e uma grande lição que nós podemos trazer para os nossos dias e que nós possamos meditar na história de Abigail e tentar aplicar um pouco de todas essas qualidades dessa mulher nas nossas vidas hoje. Eu espero que você tenha gostado da história de Abigail e até semana que vem com mais um Nós na História.